Olá, eu sou a Erika Jabur e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre ansiedade. Ansiedade tão recorrente como depressão aqui no consultório. E eu poderia dizer que na minha prática, ansiedade tem aparecido até mais do que a depressão. Muitas vezes ela também aparece casada com a depressão. As pessoas já chegam com inúmeros processos acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero falar sobre a ansiedade? Ansiedade não é aquela coisinha boba que você fica ansiando a viagem que vai chegar ou fica nervosa quando tem alguma coisa importante para acontecer na sua vida ou um trabalho para você apresentar e você fica nervoso. Não é só isso. A ansiedade, a ânsia por algo, por alguém, por alguma coisa, por uma emoção, é um sentimento natural. Ele faz parte de nós. É normal que nós ansiemos pelas coisas, principalmente coisas que são importantes para nós, ou principalmente coisas que possam colocar-nos em risco, né? Seria a ativação do nosso estado de autopreservação. As pessoas que são diagnosticadas com ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada, como algumas pessoas gostam de falar hoje, mas é basicamente a mesma coisa, elas têm um nível de cortisol elevado no sangue. O cortisol é um dos hormônios da luta ou fuga. Em algum momento na sua vida, você foi acometido por alguma situação que trouxe uma emoção junto, aonde a sua mente subconsciente entendeu isso como limitante para você, como agressivo, e essa emoção, reforçada ao longo dos anos, começa a desenvolver em algum momento sintomas. Quando o pote enche, quando a última gota d'água pinga, começa a vir os sintomas. Mas, Erika, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade desde que eu era criança. Eu já era uma criança hiperativa. Eu já era uma criança super ansiosa. Gente, primeiro ponto, a gente vai ter um vídeo só para falar sobre criança. Criança hiperativa é criança normal, basicamente. Mas sim, os seus sintomas de ansiedade, eles podem estar vindo desde lá de trás te acompanhando, porque é muito mais fácil a gente encher esses suportes emocionais quando a gente ainda não tem a mente consciente bem desenvolvida, que é na nossa infância, com certeza, ou muitas vezes muito antes daquilo que a gente se recorda, né? A gente pode ter adquirido esses processos ainda intrauterinos, essas emoções podem nem ser nossas, podem ser emoções que as nossas mamães sentiram durante seu processo gestacional. Como foi a gestação dessa mamãe? Este neném, ele foi quisto? Todo mundo queria esse neném, a mamãe e o papai? Como foi a situação dessa mãe? Ela foi abandonada? Ela criou esse bebê sozinho? Ela foi violentada? Tem inúmeras possibilidades para se desenvolver e inúmeros processos emocionais. Mas falando basicamente de ansiedade, se o que você anseia está saindo do limite e trazendo sintomas, se para você levantar é difícil, se para você fazer as coisas que você precisa no dia a dia são difíceis, se você tem às vezes aquela sensação de que tomou 5 xícaras de café, com aquela palpitação no peito, com aquela sensação de calafrio, sim, isso é ansiedade. Tem como resolver, porque isso começou em algum ponto na sua vida, você não nasceu com isso. É um mal que tem pego muita gente hoje em dia. Eu até digo que eu tenho alguma teoria de porque hoje em dia a gente tem inúmeras pessoas falando que tem depressão, que tem ansiedade, que tem um monte de doença. Não é que o mundo está piorando não, gente, muito pelo contrário, as pessoas têm mais canais de comunicação, elas estão falando mais sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, e a gente tem também internet há algum tempo que propicia com que nós nos comuniquemos melhor uns com os outros, que globalizou, onde a gente tem contato com inúmeras pessoas. E eu digo assim, sabe aquela frase que fala que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente? Pois é, com a internet a gente começa a ver sempre a grama do vizinho. Muitas vezes a grama que o vizinho vende, tá? Não necessariamente a que ele tem. E achar sempre que a dele tá melhor do que a nossa. E aí a gente começa a perceber que nós temos coisas. Então não é que hoje em dia as pessoas estão mais ansiosas ou mais deprimidas. Simplesmente hoje em dia se fala mais sobre isso. E falando sobre ansiedade, eu sou Erika Jabur, hipnoterapeuta, e eu posso te ajudar.